importante. A gente fez um post nas nossas redes sociais, boa, Melhor da Kátia. Tarde, porque a gente começou a perceber o quanto que, até entre nós, o quanto quando a gente tá muito triste, a gente come demais. E o quanto que a gente tá muito contente ou ansioso, a gente come demais. Boa. Então a gente colocou esse post justamente para perguntar a você de casa, você tem isso? Quando você tá muito nervoso, muito ansioso, você come mais que o normal? Quando você tá triste, você come mais do que o normal também? Boa. Por que será, Alex, que a gente desafoga tudo na comida? Na comida, exatamente. Desconta tudo na comida, Kátia. Existe, os especialistas falam que é a chamada fome emocional. Fome Tem emocional. uma brincadeirinha que diz assim, melancolia, você come sorvete. Tá triste? Chocolate. Tá estressada? Salgado, Kátia. Será que isso é verdade? Será? Vou perguntar pro doutor Boa. João Borzino, que tá com a gente. Boa tarde, doutor João, tudo bom? Tudo bem e você, querida? Muito que bem. bom te ver de novo. É verdade que dependendo do alimento, dá pra gente saber se a gente tá triste, se a gente tá feliz ou não? Não depende. Essa história é um pouco mito, né? Quer dizer, na verdade, assim, quando a gente se estressa, alguns têm mais tendência a descontar na alimentação mesmo, né? Característica pessoal, vai meio que de cada um, se é mais impulsivo ou não, quando é mais ansioso ou não. Não tem a característica, é o alimento e dá de preferência. Geralmente, quando você fica nervoso, você não quer uma barra de cereal, né? Você quer... Não. Não, você quer um prato cheio de coisa gostosa. Então... Exatamente. Você não fala assim, nossa, que eu tô nervoso, me dá uma salada, pelo amor de Deus. Não, não tem isso não. Não Agora, acontece isso. vamos aproveitar para tirar as dúvidas de vocês de casa, mas eu vou te falar uma coisa. Eu, particularmente, eu tenho níveis. Por exemplo, se eu tô um pouco brava mesmo, mas um pouco, não assim histérica, eu como bastante. Quando eu tô muito brava, eu não como. Quando eu tô um pouco triste, eu como bastante. Quando eu tô muito triste, eu não como. É normal isso? Não. Característica de cada um. Cada um Característica, tem assim, um. Mas isso mostra que você é bastante variável. Eu sou bem variável. Gostei do variável. Variável. Você é eclética, né? Então, assim, porque varia com o grau de tensão mesmo no nosso dia, se a gente está acumulando ou não. Então, assim, de uma certa forma, Kátia, mostra que, assim, que você não patologiza. Assim, vamos dizer assim, não tem nenhum problema mesmo característico, porque você varia de uma coisa para outra, mas não se torna um transtorno fixo na sua vida. Não, isso não, é verdade. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, né? Vamos para a primeira dúvida? Ó, a Jô Silva. Na maioria das vezes, a minha primeira alimentação é a partir do meio-dia. Mas daí pra frente, não paro mais de comer. É como se o meu psicológico só me mandasse comer. Isso é compulsão? Pergunta a Josi. Josi. É compulsão, porque a gente diz assim, tem perfis de pessoas, né? E perfis assim, pessoas mais, na verdade, mais impulsivas, né? Não conseguem suportar ficar com fome ou sentir um pouco de fome. Ou sentir. Eu não sei se você já percebeu, tem gente que quando sente fome tem que comer rápido, tem que ter alguma coisa, tem que sair logo, né? Como se fosse preencher aquele espaço, né? Precisa. E se fica tá ansiosa, tá nervosa, altera tudo. Assim como altera sono, fome, né? Todas essas coisas que são de controle natural, são de controle irracional nosso, ficam alterados com o nervosismo. Algumas mais ainda com a fome. Então, se ela for uma pessoa ansiosa e impulsiva, ela não sabe suportar a fome. Ai, olha isso. Então, dependendo do quanto que ela se incomoda com isso, é bom ela buscar também uma ajuda muitas vezes, né? Sim, tem bastante ajuda para isso, pra gente ver se é problemático ou não na vida dela. Muito bem. Alex, tem mais uma pergunta aí? Tenho sim, Kátia. Pode olha, fazer. A Angelina falou o seguinte, ela come até o reboco da parede, que ela é dessas, que ela tem muita ansiedade. Mas que no caso dela, ela toma medicação para depressão, né? Então, quando ela se sente em crise muito depressiva, a vontade é essa, é comer parede mesmo. E é isso, doutor? É esse excesso mesmo que vem? Às vezes pode ser do medicamento para depressão também, doutor? Gente, é verdade. Olha só.
a maioria das medicações para depressão, as mais modernas, que dão menos efeitos colaterais, engordam. Ah, é? Sim, engordam porque aumentam o apetite, sim, e aumentam o apetite por carboidrato, por coisa pesada mesmo, assim, que é comer, é o que eu tô te falando. Ninguém te convida para uma alfaçada, né, Kátia? Ah, não, eu nem vou se me convidar uma alfaçada. Exatamente. É sempre uma feijoada, uma macarronada, uma pizzada. É, isso mesmo, A pessoa, quando tem muita ansiedade dentro da depressão e da tristeza, né? Muita impulsividade dentro da depressão e da tristeza também. Então, ela come o remédio, geralmente aumenta um pouquinho a fome mesmo, a vontade pela alimentação. Fica com a boca mais aberta mesmo. Tem que aprender a controlar essa fominha, essa boquinha aí. Então tem que ver se é fome, de fato, ou, já que a gente agora sabe disso, quem toma um remédio para depressão, ou se é um efeito do remédio que me ajuda numa coisa, mas às vezes dificulta em outra. E aí eu substituo por uma caminhada, um exercício físico, para compensar, né? E que ajudam na depressão também. Também, verdade. Rafa, tem mais uma pergunta? Tem sim, ó. A Ani Paula diz que acabou de ser mãe, a bebê tem 6 meses, é muito agitada e não dorme à noite e muito pouco de dia. Ela diz assim, eu perdi muito peso para engravidar, mas agora estou com um peso que nunca tive e sempre como errado e muito por conta da ansiedade. Como mudar isso e se conter? O não dormir direito também pode afetar nesse distúrbio alimentar todo? Sim, sem dúvida, querida, porque assim, ela está vivendo uma fase nova na vida dela, estressante, vamos dizer assim, né? Que nasce o filho, nasce a mãe junto, né? E filho não dorme à noite, filho pode dar problema, e dá problema de dar de mamar, dificuldade com isso e com aquilo outro, né? A sogra, né? Brincadeirinha, né? Assim, o que vai tudo. Mas todo mundo que vem se metendo. Todo mundo que vem metendo o bedelho, né? É difícil aprender a ser isso. Então, vai, assim, juntando mais a personalidade dela, as características dela, né? Vão fazer com que ela, por exemplo, tenha tendência a descontar na comida, né? Por quê? A gente busca um lugar seguro, Kátia. Quando a gente fica ansioso, essa coisa de querer comer, na verdade, é uma coisa meio que ancestral nossa do ser humano. É para compensar, a gente busca um lugar seguro. Para compensar alguma coisa pelo sofrimento que a gente está vivendo. E se a gente for lembrar lá atrás da nossa infância, quando a gente caía, às vezes alguém da família fala assim, ai, não machucou, vem cá que a mamãe te dá uma balinha. Vem aqui que a mamãe te dá um chocolatinho. Passou a dor. Então a gente sente dor, a gente quer o chocolatinho. Minha filha quebrou o braço esses dias, ela só deixou examinar porque minha mulher prometeu um sorvete para ela. Então, viu? Basicamente, foi imediato. Ela aceitou. Eu com toda a minha psiquiatria, e ela foi lá e matou na hora. Com sorvete. Vamos ver mais uma dúvida, ó, da Juliana. Qual o melhor profissional que devemos procurar para fazer um tratamento? Peraí que eu volto e o doutor já responde pra gente. Olha... Doutor Borzino, vamos só recapitular a pergunta da Ju? Qual o melhor profissional que devemos procurar para fazer um tratamento quando a gente tem essa compulsão por comida? Essa é uma pergunta importante, porque eu acho que 99% das pessoas se perguntam justamente isso, né? Sim, senhora, porque é uma saída para coisa, né? É verdade. O principal é o psiquiatra, mas o tratamento vai ter que envolver um monte de gente. Vários profissionais, porque o psiquiatra não faz milagre sozinho. Então, assim, a gente vai precisar do psicólogo, da nutricionista, né? A gente vai precisar da família falando junto, né? Dependendo de qual o problema que essa pessoa está tendo, é sobrepeso, a ansiedade dela está fazendo mal mais nisso, porque junta que a pessoa não é só isso, né? Ela passa a fumar mais também, né? Às vezes a beber mais também, né? Não tem só o sobrepeso, a ansiedade também leva a pessoa a poder diminuir a alimentação, levar a pessoa a querer vomitar. Induzir o vômito, né? Na bulimia nervosa, né? Então, feito o diagnóstico, um monte de gente vai ter que estar envolvida nisso aí, né? De nutrólogo, nutricionista, psicólogo para acompanhar, volta no psiquiatra, pode ter remédio, pode não ter remédio, mas vamos estar envolvidos, inclusive a família, é muito importante a família, gente. Muito importante. A gente recebe a influência também da família, né? Em todos esses aspectos, né?
eu tenho exemplos aqui, por exemplo, assim, de paciente que tinha bulimia, né? Porque o quê? Porque ela tinha sido rejeitada pelo pai na infância. Bulimia é comer, ficar nervosa, vai lá, se entope de comida. E depois aí falar, depois eu vomito e tô tudo resolvido. Né? A causa disso tudo tinha sido uma rejeição de um pai na infância, que o pai não foi presente, saiu e voltou, deu aquela bagunceirada, né? E ela foi para esse lado, que é muito comum isso. Mas aí a gente que é leigo nunca vai associar uma coisa com a outra, né? Pensa que é qualquer outro motivo e não esse, né? Alex, isso é uma manifestação de ansiedade. Alex, tem mais uma pergunta aí? Tem uma pergunta que eu vou te falar, Kátia. A pergunta boa da Marcela, que tá te mandando um beijo, sua fã. Marcela. Marcela tá falando o seguinte, olha que eu me identifico um pouco. Ela disse que ao longo do dia, às vezes ela tá com ansiedade, tá com TPM, às vezes ela briga com o boy, ou o boy não manda mensagem de volta, ela dando a comer. Tudo que é motivo, come. E come aqui, come ali, come tal. Chega de noite, ela bate um pratão e janta. E ela nunca percebe que tá saciada, sabe? Assim, cheia. Rola uma amnésia, doutora. Ela quer saber o seguinte, rola um esquecimento nessas crises de compulsão. O que eu comi, o corpo não entende ou entende? Eu gostei dessa. Crise de amnésia, se fosse uma amnésia, tava bom, né? Vai saber, né? E a pessoa não lembra o que comeu? Gente, aí já tá ficando meio esclerosado. Mas assim, na verdade, o que acontece, assim, os exemplos que a gente vê aqui são exatamente esses em consultório, né? Sabe o que eu peço para fazer? Tirar foto de tudo que põe na boca. Porque a pessoa, assim, tudo que põe na boca, até, mas batom também, doutor? Batom também. Pode colocar, porque se você tira alguma coisa, né? Aí você vê que a pessoa petisca o dia inteiro, que ela vai comendo o dia inteiro, né? Mas, na verdade, ela nem percebe porque o motivo está focado no quê? No problema. Quando a gente tem problema, a cabeça da gente gira, não é assim? É assim. Você deita na cama e a cabeça gira. É verdade. E a pessoa, comer é tentar aliviar isso. Então, o que os pacientes me falam? Eles falam assim, nem percebi, né? Engordei, não sei porquê, devo ter um problema endocrinológico. Você nunca ouviu isso? Ou várias vezes. Né? Aí eu peço para tirar foto. Aí você vê brigadeirinho, um outro chocolatinho, um outro sorvetinho, e daí ela comeu um grelhadinho com alface. Mas aí só lembro do grelhadinho. É memória seletiva. Memória seletiva. Mas no caso... Mas no caso da pessoa que come e precisa estar cheio, como até o Alex falou, ela não se sente totalmente cheia. Quando a gente precisa se sentir lotada, quase passando mal, também é um sinal que a gente está extrapolando? É um sinal que está extrapolando, sim. Existe um transtorno chamado transtorno compulsivo alimentar, né? Que 50% daqueles que fazem cirurgia bariátrica acabam indo para esse transtorno compulsivo alimentar porque querem resolver de algum jeito essa compulsão. Compensa a compulsão por outra coisa. A compulsão por comida por outra coisa. Isso, quando faz a bariátrica, olha, é terrível, porque sem um bom acompanhamento e um bom diagnóstico, 30% a 40% desses viram alcoólatras. Porque vão para bebida, né? Porque tem E esses do transtorno compulsivo alimentar são esses que tem que sair ultra estourado, ultra saciado, chegam a 15 mil calorias. 15 mil? 15 mil calorias numa só. E escondidos, são os famosos assaltadores de geladeira. Mas aí isso prova que não adianta a gente diminuir o estômago. O problema da gente por compulsão começa na mente. Se a gente não trata com esse grupo multidisciplinar, a gente não vê resultado, né, doutor? Exatamente. E o que a gente vê, assim, que bom estar podendo falar aqui, que sirva de alerta a todos, tá? A cirurgia bariátrica hoje é um comércio muito grande, né? Então se indica muito facilmente a cirurgia bariátrica, né? E sem o acompanhamento depois. Se você pega um paciente desse com um transtorno desse, ele vai para o jogo. Eu tenho um paciente que foi para o jogo compulsivo, perdeu todo o dinheiro, gastando tudo. Outra paciente que foi para o cartão, torrando tudo no cartão. Só substitui a compulsão, né? Tem mais uma pergunta aí, Rafa? Tem sim, ó. A Cleide Aparecida,
Ela conta que ela é compulsiva por comida, ela come o dia todo, se alimenta super mal e não consegue ficar 1 hora do dia sem comer. Ela está perguntando se essa dependência é a mesma de um alcoólatra. Então vamos fazer o seguinte, doutor Borzino já vai responder a essa dúvida, que deve ser a dúvida de muita gente, mas antes nós vamos rapidinho para o intervalo. Aproveite e deixe suas perguntas, até já! Vamos voltar com a pergunta. Vamos lembrar a pergunta que você fez, Rafa? Que Vamos lá. Pra gente? A Cleide Aparecida, ela diz que é compulsiva por comida, come o dia todo, se alimenta super mal, não consegue ficar 1 hora do dia sem comer, ou seja, come de hora em hora. Se essa dependência dela é a mesma de um alcoólatra. Doutor Borzino, é parecida essa dependência ou não? Sim, é parecida. Sim. Alô? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. É parecida com o da alcoólatra, sim. Ela hoje a gente chama, inclusive, de binge, mas não daquele alcoólatra crônico, mas aquele que bebe sempre, tá sempre bebendo, tá sempre, como se diz, todo dia ele enche a cara, mas não precisa ser todo dia. Como todo Entendeu? dia ele enche a Então, cara, não precisa ser todo dia? Não entendi. É porque não tem aquele alcoólatra crônico? Tem. Aquele que assim, que a gente tem como alcoólatra, aquele que bebe todo dia, que se ele ficar sem a bebida, ele começa a tremer, ter problema, né? Existe um outro tipo de alcoólatra que ninguém percebe, mas tem muitos por aí, que é aquele que está sempre num happy hour, mas ele passa dias sem beber, mas enche a cara o final de semana inteiro. Mas não bebe para cair. Mas não, chega a beber para cair. Quando ele bebe a valer, para cair. Mas normalmente bebe um pouquinho por dia e tudo bem. Vai levando, mas não é daquele que dorme na praça, sabe? Entendi. Mas é uma compulsão, entendeu? Do mesmo jeito, né? Mas é uma compulsão do mesmo jeito. Então, é muito semelhante, sim. É uma coisa muito semelhante. E aí, gente... Ela tem razão no que ela tá falando. E buscar, como o doutor Borzino disse, uma ajuda médica, né? E aí com um psiquiatra e com um grupo multidisciplinar também, né? Vamos ver mais uma pergunta? Vamos ver de quem é, ó. Da Maria. Sou muito magra, mas comendo além do normal desde a morte do meu irmão. Isso pode ser compulsão alimentar? Como tratar? Olha, nós vamos já, só lembrando você que está chegando agora, vamos lembrar que a gente está falando de uma compulsão que atinge um número muito grande de pessoas. Muita gente diz que não consegue se controlar na hora de comer. Tá feliz, come, tá triste, come. Por isso que a gente resolveu trazer hoje o doutor Borzino para tirar suas dúvidas. Então faz com a Maria e tanta gente aí, mande suas perguntas nas nossas redes sociais, que aí a gente já vai passando pro doutor Borzino e a gente vai te ajudando. O nosso intuito é justamente esse. Aproveite aí, viu? Mande já. Sejam bem-vindos, vocês do Brasil todinho, você aí do Norte, você do Nordeste, do Sul, você de Brasília, que às vezes a gente não manda beijo pra ninguém de Brasília, ficam beijados, viu? Olha, hoje a gente tá com o doutor Borzino, que é especialista em saúde mental, pra gente falar sobre emoções e alimentação. Às vezes, a gente tem essa tal compulsão. E até pergunta, vou pedir para colocarem na tela, ó, que a Maria perguntou. Você vê, é bem isso. Vou refazer a pergunta, mostrar a pergunta dela de novo. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô feliz, eu como. Se eu tô muito feliz, eu como mais. E se eu tô muito triste, eu como mais ainda. Então, tudo a gente compensa com a comida. E a Maria perguntou o seguinte, ó. Sou muito magra. Aí você pensa, ela não tem esse problema. Mas comendo além do normal desde a morte do meu irmão. Isso pode ser compulsão alimentar? Como tratar, doutor Borzino? Olha, querido, isso pode ser tristeza, né? Que leva a gente a mudar nosso comportamento, assim como a gente muda o sono, né? Então, é como a gente fala, né? Como tem muitos pacientes com depressão, luto, né? Tem uma paciente minha que tentou gravidez, etc e tal, entrou em luto porque acabou perdendo o bebê, etc e tal, aquela coisa triste. Também aconteceu a mesma coisa, né? Porque a tristeza faz com que a gente descompense, né? E queira se sentir mais protegido daquela forma, né? De uma maneira não consciente, né? Não é assim, não come porque quer, ela não está se obrigando a nada disso, mas vem uma certa segurança em se alimentar mais. Tem que tratar a tristeza, o luto.
Mas o luto não tem um período que dizem que a gente tem que passar por ele para que a gente consiga digerir aquilo, trabalhar melhor dentro da gente. E aí não digo aceitar no sentido de, ok, que entendo que você morreu, mas sabendo que essa dor não é uma dor que você possa substituir? Sim, não. Nós temos que passar por ele, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas se ela estiver num luto prolongado, que é uma coisa que existe, né? A gente tem como uma luto permanente ou luto prolongado, né? Já aconteceu de eu ver pacientes que estão em luto há 10 anos. Nossa, é? Né? E a gente via da época da vovó, lembra aquela que vivia de luto, vestia de preto e cavava? Sim, é verdade. Cava, né? Aquele luto. Então, existe isso ainda. Mas se está causando sofrimento a ela precisa buscar amparo, mesmo que seja esse luto que a gente tem que viver, mesmo que você tem toda a razão, né? Porque a gente vai passar, né? É só uma sucessão, né? Tá indo uns primeiro, depois vem a gente, né? E assim a gente vai, né? Mas para ela, se isso estiver incomodando, causando problemas à saúde dela, né? Ela pode contar com a ajuda, né, da psiquiatria moderna e de todo o pessoal que vem junto, né? Mas o acolhimento familiar é muito importante, viu? Olha, tem o quê? Importante. Tem o que importante? É que ficou ser acolhido pela família. Ser acolhido pela família. Isso é uma verdade. Toda. Isso é. Né? Poder falar e poder dividir com todo mundo. E vou lhe dizer uma coisa, gente, isso não é sinal de fraqueza quando a gente pede ajuda, não. Muito pelo contrário, viu? Vou passar para vocês os contatos, Dr. João Borzino, @drborzino, vai lá no Instagram e ele faz lives maravilhosas falando sobre todos os assuntos aí da nossa saúde mental. Um beijo, viu, Dr. Borzino? Obrigada. Beijo, querida, muito obrigado, um prazer, tchau, tchau. Eu que agradeço.